Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Locke, que é o segundo filósofo inglês do nosso curso e também é conhecido por ser um filósofo contratualista. Locke nasceu aqui na Inglaterra em 1632 e morreu aqui também, só que em 1704. O Locke é conhecido principalmente por ser o pai do liberalismo. Ele é uma das primeiras pessoas, dos primeiros filósofos a propor um modelo liberal de governo. Só que naquela época ele não era conhecido como um liberal e nem se dizia ser um liberal. Só hoje que a gente o considera assim. O Locke possui 3 obras principais: a Carta sobre a Tolerância, onde ele vai defender a tolerância religiosa. O outro livro é um ensaio sobre o entendimento humano, onde ele vai falar que o ser humano é como um papel em branco e conforme as experiências que ele tem, ele vai adquirindo conhecimentos e habilidades. E o outro livro, o último, é os 2 tratados sobre o governo, que é o que interessa para a gente nessa breve aula de hoje, que é onde ele vai confrontar as ideias de Hobbes e é onde ele se mostra um contratualista, porque ele também vai falar que a sociedade é artificial, é criada pelo homem por meio de um contrato. Então vamos lá ver qual que é a diferença desse pensamento para o de Hobbes e como ele critica Hobbes. Locke falava que no estado de natureza o homem não vivia uma guerra constante. Pelo contrário, o homem vivia em perfeita harmonia um com o outro, em plena liberdade e por meio do uso da razão. Não havia conflito. Só que o Locke fala que o homem, todo homem, tem direito à propriedade, seja propriedade da vida, que é um direito natural, propriedade dos bens, da terra e de tudo. Então, o homem também, tendo direito a isso, ele tem o direito de se defender caso um outro homem tente violar esse direito. E é isso que causa o estado de guerra, porque se um homem fere o direito do outro, prejudica o outro, rouba sua terra, aquele primeiro homem tem direito a se defender. E aí vai criar um estado de conflito. Só que o Locke vai além, porque ele fala que é característica do ser humano ser imparcial, porque o ser humano tem amor pelos próximos. Então ele sempre, em todas as decisões, ele vai ser parcial. Ele nunca vai conseguir ser imparcial. Então todas as disputas, o homem vai ter um interesse a defender. Então ele não consegue ser um juiz das disputas humanas. E por isso, quando surge essa guerra, esse estado de conflito, não tem um homem capaz de julgar de forma imparcial. E aí os homens, por meio da razão, para evitar esse estado de guerra, esse estado de conflito, eles resolvem montar uma sociedade, para que então, quando existir conflito, o Estado consiga resolver. Só que essa é a principal diferença entre o estado natural de Hobbes e o de Locke, porque para Hobbes o estado de natureza é igual ao estado de guerra e para Locke não. Para Locke existe um estado de natureza harmônico e se caso um homem fira os direitos do outro, é aí que vai ter um estado de guerra. Então são coisas bem diferentes. E aí o Locke propõe um tipo de governo, porque ele sabe que o homem é parcial, então não dá para ter uma monarquia, não dá para ter um absolutismo, porque o rei não vai conseguir julgar imparcialmente. Então, para ele, ele propõe um Estado dividido. Bem antes de Montesquieu, Locke divide o Estado em Estado federativo, executivo e legislativo. E assim vai ser possível organizar a sociedade. E aí, como você acha que pode usar Locke na redação do Enem ou de outros vestibulares? No tema sobre a intolerância religiosa, que já caiu no Enem, você poderia ter usado Locke sobre a Carta da Tolerância. Só que pode cair em outros vestibulares, então fica a dica para você usar o Locke se o tema for intolerância religiosa. A ideia do Locke, do homem nascer como uma tábula rasa, você pode usar em qualquer vestibular e em qualquer tema de redação, porque essa pode ser a base. Se você quer fazer qualquer analogia sobre experiências e ações humanas, você pode falar que o ser humano é moldado pelas suas experiências, porque nós nascemos como uma tábula rasa. Então fica essa dica para você. E outra coisa, se você for falar sobre o movimento sem terra, sobre os trabalhadores sem terra, você pode também usar Locke, porque Locke fala que o homem tem direito à propriedade, só
que a propriedade só se fixa a partir do trabalho do homem. Então, por exemplo, existe maçã, existe árvore de maçã por todo lado. Vamos pensar desse jeito, existe árvore de maçã por todo lado. Só que a árvore é de todo mundo. Como que uma maçã vira propriedade de um homem? Se o homem for lá e colher a maçã. Então, se existe um lago, a água é de todo mundo, no estado de natureza. Só que se o homem foi lá e pegou a água, pôs no pote, a água é dele, porque ele teve um trabalho na propriedade de todo mundo. Então, se o homem cultiva, se o homem põe o trabalho dele naquele bem natural, vira uma propriedade privada e ninguém pode mexer. Então, no movimento sem terra, usa mais ou menos essa ideia de que os grandes latifundiários não trabalham na terra. E as pessoas do movimento, eles pegam determinados pedaços de terra e trabalham e cultivam aquela terra. E Locke, possivelmente, não conseguiria falar que isso está errado, porque ele mesmo fala que um homem não consegue, não pode ter propriedade sobre um vasto território, porque ele não consegue trabalhar nesse território. E naquela época não tinha essa ideia de trabalho assalariado ou funcionários. Mas tirando as ressalvas de trabalho e a mudança da sociedade, dá para você usar Locke nesse tempo. Espero que você tenha gostado dessa aula. E se você quiser saber mais sobre essa viagem, mais sobre a Inglaterra, me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!